por volta das 3 horas da manhã de ontem, horário do Oriente Médio, e por volta das 11 horas da noite daqui do Brasil, Israel iniciou uma campanha que é a Ascensão do Leão, ou o Levantar do Leão, Rising Lion, visando instalações nucleares iranianas e visando o alto comando iraniano. Alguns comandantes, alguns generais foram eliminados e já substituídos da Força Aérea e também do Exército Iraniano, a Guarda Revolucionária, e cientistas responsáveis pelo programa de melhoramento de urânio do Irã também foram eliminados. Israel visou atacar, destruir, né, ou provocar no Irã algumas baixas e também destruir a sua capacidade de produção de uma arma de destruição em massa. Israel não focou alvos civis, mas as instalações militares, destruição de sistemas de defesa aérea, S-300, e também alguns aeroportos utilizados como base militar. Israel entrou em Teherã, utilizando drones e especificamente em Teherã, né, a capital, Israel utilizou mísseis de precisão. Os caças israelenses sobrevoaram o espaço iraniano, entraram no espaço iraniano graças a uma operação coordenada com drones, com agentes em solo do Mossad e também com ataques cibernéticos. Israel conseguiu provar que o Irã é frágil na sua defesa aérea. Tem muitos anos que Israel vem dando sinais de que poderia iniciar uma guerra ampla contra o Irã, longa, em muitas fases, e o Irã não teria capacidade de resposta imediata. Só que Israel começou agora esta campanha diante de uma resposta dos observadores internacionais e de agentes internacionais que buscavam uma negociação com o Irã para que ele respeitasse o acordo de não proliferação de armas nucleares. E parece que esses observadores da ONU, parece que os negociadores dos Estados Unidos não conseguiram o objetivo necessário. E enquanto o Trump, Netanyahu, o gabinete Netanyahu, o Knesset mostrava sinais de desencontro, desalinhamento, né? Netanyahu demonstrando publicamente que estava chateado, né? Que não falava mais a mesma língua do Trump, era uma estratégia, porque nos bastidores eles estavam acordados de que fariam um ataque, que não seria um ataque total, mas uma operação para dissuadir o Irã no seu programa nuclear e trazer o Irã para a necessidade de aceitar a imposição dos Estados Unidos. O Benjamin Netanyahu veio já a público fazendo um pronunciamento dizendo que não aceitará em hipótese alguma acontecer com os cidadãos israelenses o que aconteceu no período da Segunda Guerra, que os alemães fizeram, e que este foi um ataque preventivo, porque não vai aceitar acontecer aquela situação tão traumática como já ocorreu na história. E o 7 de outubro de 2024, né, foi o segundo mais pesado na história, e Israel decidiu agir. E o que aconteceu nesse período? Se você notar, Israel veio trabalhando, diminuindo ou obliterando a capacidade organizacional da guerra de sombras iraniana, que a gente chama conceitualmente de proxy war, guerra de procuração. Guerra de procuração é quando dois grandes agentes estão atuando através de agentes menores, né? Como, por exemplo, grupos extremistas como o Hezbollah, como a Jihad, como o Hamas. Eles atuam pró-Irã, por ordem do Irã, recebendo financiamento, armamento e logística. Então o plano de execução é do Irã e eles atuam em nome do Irã. Então o Irã não entra diretamente na guerra, mas atua com seus agentes, atuando então nessa guerra de sombras. O que Israel fez, né, e os Estados Unidos também fizeram. Israel foi automaticamente trabalhando para que as milícias na Síria, para que as milícias pró-Irã no Iraque, as milícias pró-Irã no Líbano,
e em Gaza também fossem obliteradas, a capacidade de reação imediata fosse diminuída. Isso aconteceu com operações nesses territórios. Israel ajudou o regime do Assad a cair, de onde o Irã também disparava seus mísseis. Israel atuou no Líbano com uma forte ação, né, no ano passado, no início desse ano, contra o Hezbollah. Então, as forças do Hezbollah nesse momento, apesar do Hezbollah ter mudado o alto comando, né, do grupo, houve uma declaração a priori. Alguns fatos aqui para vocês a gente vai confirmando no decorrer do dia, no decorrer da semana, mas o próprio Hezbollah mudou o cabeça de comando, porque o anterior disse que não entraria uma ação direta contra Israel por causa desse ataque ao Irã. Então o que Israel fez foi derrubar alguns peões, né, de Teherã no Oriente Médio, para então iniciar essa operação, levantar a ascensão do leão, né, contra o Irã. Bom, tem algumas matérias que eu vou passar por aqui, né? Eu não vou colocar na tela, mas eu vou citando para vocês a fonte. CBN News diz que Israel iniciou uma ação contra as instalações nucleares do Irã e a alta liderança na Operação Leão em Ascensão. O Israel 365 News chega a levantar algumas matérias. Operação Leão Ascendente. Israel lança grande ataque preventivo contra o programa nuclear iraniano. Governo Israel Trump unificado, enquanto democratas e comunidade internacional condenam o ataque ao Irã. Mais uma notícia. O Irã iniciou uma resposta imediata com mais de 100 drones e a defesa aérea de Israel conseguiu abater praticamente todos esses drones. Lembrando que Israel usou drone, Israel usou caça, Israel usou homens no solo, inteligência, e também usou ataques cibernéticos contra o Irã. E o Irã imediatamente lançou um ataque retaliatório contra Israel com mais de 100 drones, e esses drones, na sua grande maioria, falharam. Mais aqui um pouquinho. Tem Times, The Jerusalem Post. The Jerusalem Post traz algumas notícias de que as forças de defesa de Israel, as IDFs, atacaram e destruíram instalações nucleares de Natanz e algumas armas, né, durante esse ataque noturno por volta das 3 horas da manhã do dia 13. Lembrando, pessoal, que hoje é um dia, né, importante para... É um dia importante, né, no caso, o período, o início do ataque, era um dia importante para toda a comunidade, povo do turbante. Não houve, aqui não há relato específico de que Israel conseguiu destruir a instalação nuclear iraniana de Natanz, que é a principal, mas as outras 2 instalações nucleares também foram afetadas na questão de logística, de acesso e tudo mais, porque elas estão incrustadas no chão, no solo, em grande profundidade. Né? Então, não sei se o dano foi a este nível, até porque as informações são informações sigilosas, mas Israel visou nesta ação, né, agora, que será longa, este conflito será longo e amplo. Israel visou 3 instalações nucleares e eliminou alguns cientistas que eram os cabeças do programa iraniano, e também alguns comandantes do exército e da aeronáutica. Bom, esta ação, né, visou, como eu já falei para vocês aí, a ação orquestrada de Israel para acabar com a capacidade, ou frear o Irã, ou trazer o Irã, né, para a negociação, né, e aceitar a negociação, ou o que foi imposto da não proliferação de armas nucleares, ou seja, ele desistiu do seu programa nuclear. O Irã fez uma convocação do Conselho de Segurança da ONU diante do ataque de Israel e dizendo que tem um direito legítimo da resposta. Todo o espaço aéreo israelense está fechado, assim como o espaço aéreo de Teherã, o espaço aéreo do Irã está fechado, e agora o Oriente Médio entra numa incerteza, numa certeza de uma escalada. O que está em jogo aqui é como será a resposta iraniana. O que pode acontecer, né,
nessa consequência, né? Consequência imediata. Primeiro, consequências no preço do petróleo. Vamos ver qual será a resposta do próprio Irã, utilizando aí o fator petróleo, né? Estreito de Hormuz, por exemplo, como que ele vai agir. Vamos ver a mudança no preço do petróleo, a instabilidade econômica global por causa dessa crise regional, que já é real, né? O preço do petróleo já teve uma elevação significativa, próxima de 4%, só do início dos ataques. Então, inquietação dos mercados globais. O que vai acontecer agora a resposta iraniana, a retaliação iraniana? Temos algumas opções. A primeira opção, o Irã pode visar alvos dos Estados Unidos, base dos Estados Unidos e de Israel. Israel já fez uma comunicação em todas as embaixadas e instituições que representam o Estado de Israel em vários lugares do mundo, em todos os lugares do mundo. Eles entraram em estado de alerta, né? O Comando-Geral da Guarda Revolucionária Iraniana deu uma declaração dizendo, entre aspas, esperem humilhação, que eles estão se preparando para uma resposta às instalações de Israel, né? Vão visar Dimona e por aí vai. Algumas matérias, alguns sites chegaram a dizer que Israel mirou o Ayatollah, o chefe supremo, o líder supremo do Irã, mas não conseguiu eliminá-lo. E o mesmo deu uma declaração dizendo que o que Israel fez terá uma resposta amarga e dolorosa, né? Então agora o que o Irã está fazendo, o que ele vai fazer, melhor dizendo, perdão, é utilizar seus mísseis balísticos, alguns foram danificados, utilizar os drones e utilizar as milícias regionais, né, que eu já falei para vocês que elas estão um pouco enfraquecidas por causa dessa operação dos Estados Unidos com Israel, depois lá da operação do que aconteceu em outubro, né? Bom, enfim, o cenário é de uma escalada rápida, longa e ampla. Esse conflito vai demorar. Israel está pedindo resiliência e atenção a todos os seus cidadãos para que eles estejam perto de abrigos, né, antibombas. E é claro que se tem algum brasileiro que foi para Israel, alguma caravana por este período, vai tudo entrar em estado de alerta, todas as regiões vão entrar em estado de alerta. Os aeroportos estão fechados, não vai chegar voo em Israel e não vai sair durante um bom tempo. Na verdade, o que está acontecendo agora é que alguns israelenses estão indo para Chipre, estão saindo antes de uma resposta ampla e duradoura do Irã. Então, Israel provou que o Irã é vulnerável. E o Irã vai provar agora que pode oferecer uma resposta na mesma medida, como eles mesmos disseram, pode humilhar o Estado de Israel. Vamos estar por aqui acompanhando as consequências desta ação. Eu falei para vocês, né? Olha, espere uma tempestade antes da calmaria, pois é o que ocorreu, é o que vai acontecer. É óbvio que é uma região muito instável no decorrer da história, mas agora esses dois agentes poderosos militarmente estão entrando em confronto direto. Israel fez aquele teste, né, destruindo base aérea, destruindo os caças iranianos, pois agora o Irã comprou novos caças, novos sistemas de defesa S-300, S-400, bateria antiaérea comprou da Rússia, pois agora Israel foi lá e destruiu grande parte do que o Irã adquiriu. Vamos ver o que o regime dos ayatollahs tem, né, como resposta. E segundo os mesmos, a resposta será longa, duradoura e muito poderosa. Vou parar por aqui. Qualquer outra informação eu retorno. Que o Eterno abençoe vocês. Se vocês quiserem estudar sobre geopolítica do Oriente Médio, eu tenho um curso sobre isso, além de muitos outros materiais que estão disponíveis lá no Abaplay. Assista com calma as aulas, você vai entender todo o jogo de geopolítica da região. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.